Oi, gente. Então, continuando sobre os povos indígenas, eu terminei falando sobre a grande diversidade de povos indígenas que a gente tem no Brasil, tá? Então, aqui no mapa que eu coloquei na outra aula, a gente percebe o quanto somos diversos e o mapa não traz todos os povos indígenas, tá? Nós temos catalogado mais de 3.000 povos indígenas. Mas a gente vai falar de uma maneira mais geral sobre essas culturas indígenas, porque cada cultura tem as suas diversidades, mas a gente não consegue trazer aqui todas elas. Então eu vou falar de uma maneira mais geral, não significa que todos os povos indígenas têm essas mesmas práticas, mas percebe-se que a grande maioria concentra esse tipo de prática, tá? Então aqui a gente vai ter então uma cultura milenar desse povo, tá? Então, os nativos indígenas, isso daí em todos os povos, eles vão produzir seus próprios utensílios para a vida cotidiana. Então, utensílios como cestos, bacias, coisas que se achava necessário para que eles pudessem se alimentar, né? Para plantar, enfim. Lanças, os nativos, né, indígenas, eles produzem seus utensílios para a vida cotidiana. Esses mesmos povos, a gente percebe que eles conseguem domesticar alguns animais, mas principalmente as plantas. O que seriam domesticar plantas, professora? É quando você consegue ter a prática da agricultura. Então, por exemplo, o milho. O milho, ele nasce, se você jogar um grão ali, uma semente, ele vai nascer ali e vai, né, viver por conta própria. Quando você domestica, você consegue saber o período que ele vai crescer, dar os frutos e tudo mais. Então, domesticar é você controlar essas plantações. Esses povos indígenas, a sua grande maioria, desenvolvem então a caça, a pesca, eles sempre ficam próximos de rios, e a agricultura coivará. A agricultura coivará é um tipo de método para plantações. Que eles faziam o quê? Eles pegavam ramos secos e esses ramos eles eram queimados e as cinzas usadas para fertilizar o solo. Essa prática da agricultura coivará é uma prática bem indígena, que é o ato de queimar as antigas plantações para plantar novas. Mas eles tinham sempre um cuidado com a natureza, nenhuma queimada não era controlada, eles controlavam tudo isso. Os povos indígenas, né, agora eu vou falar de uma maneira geral, eles têm um cultivo da mandioca, tá? A mandioca, o aipim, macaxeira, o nome que vocês conhecerem, ela é um produto, um cultivo brasileiro. Então ela é cultivada no norte do país, como ela é conhecida lá como mandioca. E lá eles utilizam as suas folhas, ela moída, ela como farinha, ela como tapioca. De várias formas, os indígenas já utilizavam a mandioca. E aqui no sul a mesma coisa, o aipim, né? Então a gente vai ter, sim, dentro da cultura indígena, o cultivo da mandioca em diferentes povos indígenas. Então aqui uma gravura do que seria então, né, aqui as mulheres indígenas com seus filhos em utensílios ali, né, um tipo de veste que elas conseguiam colocar os filhos, e aqui elas cuidando das plantações e aqui outros indígenas. As crenças indígenas, então, tá ali, o cotidiano indígena então era pautado pela religião e pela magia, então que eles acreditavam, essas crenças têm a ver com magia. Então, as pinturas indígenas que nós vemos, elas estão ligadas ou a questões festivas ou a questões de guerra, de conflito, tá? Então, os indígenas fazem pinturas corporais e essas pinturas tinham um significado religioso, tá? Elas têm ainda significado religioso. Não é qualquer pintura, não é qualquer um que pode fazer, então elas têm um significado. Tudo dentro da cultura indígena vai ter um significado. E são das mais diferentes formas as pinturas indígenas. Por exemplo, a mesma coisa acontece com os cocares, né? Que são aqueles de penas que eles usam, quem pode usar.
os acessórios, brincos, colares. Dentro da cultura indígena tem uma diferenciação de quem pode e quem não pode usar. Pensando nas crenças, o representante religioso dentro da crença indígena eles chamam de xamã. Os portugueses vão chamar essa mesma pessoa de pajé, ou seja, se aparece xamã ou pajé, está falando da mesma pessoa. Ele é o principal sacerdote indígena, tá? Ele é como se fosse, de uma maneira bem, entre aspas, um padre ali. Mas esse xamã, ele vai proteger a tribo, né? Conhecendo rituais. Ele vai curar de doenças porque ele tem uma vasta conhecimento sobre plantas, chás e tudo mais, tá? Então o xamã consegue cuidar da tribo, ele é a parte religiosa e médica dentro das tribos. E de formas gerais, os indígenas acreditavam e acreditam que o homem tem uma alma, um espírito, tá? E esse espírito precisa, depois de morto, ele precisa seguir o seu caminho. Ok? Continuamos na próxima aula.